Olá, alunos, graça e paz. Eu sou o pastor Valdinei, diretor fundador da FAITEL, Faculdade Internacional Teológica de Líderes. Estou aqui para gravar essa aula de introdução ao curso de Juiz de Paz. Você que é ministro do Evangelho, ministra, ou você que está aqui para fazer um curso de Juiz de Paz para celebração de casamento religioso com efeito civil ou casamento religioso. Nós vamos falar nesta aula sobre o casamento religioso com efeito civil, a função do Juiz de Paz eclesiástico. Vamos explorar as responsabilidades e o papel do juiz de paz eclesiástico na celebração do casamento com efeito civil. Também vou falar um pouco sobre o casamento religioso. No caso, os nubentes, eles têm a opção de fazer o casamento no cartório e vir até a igreja para que o juiz de paz possa fazer a celebração religiosa. Vamos lá então à nossa aula. Aqui nós estamos numa aula de introdução, como já disse a vocês. Não temos condições de esgotar todo o assunto, por essa razão vocês vão ter outros módulos com alguns professores também que atuam na área ensinando aí na nossa plataforma. Meu papel aqui é fazer uma aula introdutória, dar as boas-vindas a vocês, tá? Caneta, papel, para você não esquecer de algumas coisas que nós vamos dar aqui de orientação a vocês. Eu milito na área já há 31 anos, pastoreando. Não sei mais quantos casamentos já celebrei no Brasil e graças a Deus frutos da maioria deles que tem filhos, deles que os filhos já estão casando já. Pastor, você é tão velho assim? Não, porque eu comecei meu ministério novo, comecei meu ministério com 17 anos de idade, hoje eu tenho 49 anos, servindo ao Senhor também, e ministrando a palavra sobre aqueles que encontraram seu par e estão lutando para viver o resto da sua vida juntos. Então, eu venho aqui com a experiência de família, sou casado com a pastora Thelma, tenho 2 filhas, um neto, um genro, tenho um filho também. E glorifico a Deus pela vida de vocês que chegou até aqui essa aula para aprender, para que no dia do seu primeiro casamento, a sua primeira celebração de casamento, você esteja pronto para essa tarefa nobre. A relação entre o casamento religioso e a sua eficácia civil transcende a mera celebração de um rito, englobando um conjunto completo de responsabilidades e obrigações que o ministro celebrante deve observar. Um entendimento aprofundado sobre este tema é fundamental para garantir a validade legal e o reconhecimento social da união, integrando aspectos eclesiásticos e civis de maneira harmoniosa. O celebrante, ele tem um papel de conduzir toda a cerimônia de maneira leve, então com a leveza, para que tanto o noivo quanto a noiva e todos os convidados se sintam bem naquela cerimônia de casamento. Então, o celebrante precisa estar pronto com todas as suas peças sobre a mesa da celebração. Quando eu falo peças, eu falo de documentos, de papéis, tudo organizado.
O nome do noivo, da noiva, deve estar na sua cabeça. E isso deve estar gravado para não cometer nenhum delito, tá? Eu digo isso porque já aconteceu comigo de trocar o nome do noivo, trocar o nome da noiva na hora da celebração de casamento. Chegar com alguns documentos de última hora e aí isso ser bem complicado para a gente. Então, vamos lá. A função eclesiástica e civil do juiz de paz. Nós temos aqui a função dual do juiz de paz eclesiástico, regulamentação pelo Código Civil, que ampara, tá, um celebrante fazer um casamento religioso com efeito civil, qual é a norma disso, como esse juiz de paz está amparado, e bem como os noivos que estarão à frente desse celebrante, tá, qual a garantia de que aquele casamento será, de fato, consumado, aceito pelo cartório registrado, que a certidão de casamento vai sair, quais os parâmetros. Então, aqui nós vamos nortear juridicamente vocês para esse processo da celebração do casamento religioso com efeito civil. Eu, quando vou a uma cerimônia religiosa, eu procuro primeiro fazer a parte religiosa, para fazer depois a parte civil. Mas já houve casos que eu fiz primeiro a parte civil e depois eu fiz a parte religiosa, deixando para o final da cerimônia as assinaturas dos papéis. Mas primeiro eu faço toda aquela parte jurídica, leio os termos, apresento a documentação, falo sobre um aspecto da lei, a garantia da lei, e também sobre os noivos que estarão à frente do celebrante. Antes de chegar lá, eu quero falar sobre os passos que nós precisamos dar até o dia da celebração. Função dual do juiz de paz eclesiástico. O juiz de paz eclesiástico é um agente que desempenha um papel dual. Um na dimensão religiosa com a esfera civil. Ao celebrar um casamento com efeito civil, ele não apenas conduz um rito espiritual, mas também atua como um delegado do Estado, conferindo legitimidade e validade jurídica ao ato matrimonial. Por que isso? Porque quando você vai assumir o papel de um celebrante como um juiz de paz num casamento religioso com efeito civil, então aquele juiz que faria o casamento no cartório deixará de fazer esse casamento e toda aquela demanda feita no cartório passará a ser feita por você que vai celebrar o casamento. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados para que este casamento não se torne nulo. Então, precisa seguir aí alguns passos, porque nesse momento do casamento com efeito civil, você está ocupando o lugar de um juiz de um cartório, um juiz de paz de um cartório. Então, aquela autoridade que estava sobre aquele juiz do cartório passará para você. Por isso que a função do juiz de paz ela é dual. Ele tanto fará um casamento de cunho religioso, como ele vai fazer um casamento também de cunho jurídico. Então, este casamento ele é legitimamente jurídico e ele é também um casamento religioso. Então, esse ato matrimonial que o juiz de paz vai fazer, ele precisa olhar não só para o lado religioso, não só para o lado jurídico, ele precisa olhar para os dois lados e fazer com que o casamento seja conduzido para que essa celebração tenha validade jurídica. Então, regulamentação pelo Código Civil. A celebração do casamento religioso com efeito civil é regulamentada pelo Código Civil brasileiro
especificamente nos artigos 1515 e 1516, que estabelece as condições e requisitos para a validação do ato. Esses artigos garantem que, ao respeitar as normas legais, a união seja reconhecida tanto pela Igreja quanto pelo Estado. Então, por isso, nós precisamos nos atentarmos para todos os passos que devem ser dados até o dia do casamento e após o casamento, com a entrega dos papéis no cartório para a retirada da certidão de casamento para ser entregue aos noivos que acabaram de estar casados por você que vai celebrar o casamento. Então, o Código Civil é a lei de registros públicos. Então, artigo 1515 trata do casamento religioso. Artigo 1516, os requisitos dessa validade desse casamento. Lei de registros públicos, os documentos que nós vamos entregar após o casamento. Então, nós vamos à integridade da lei ou integridade legal, nós vamos à postura e responsabilidade do ministro celebrante, nós vamos à identificação e imparcialidade deste ministro celebrante para que esse casamento tenha toda a validade jurídica possível. Deixa eu voltar aqui para ler algumas coisas, tá? Em relação à integridade legal. A postura do ministro celebrante é fundamental para a validade e a solene realização do casamento religioso com efeito civil. Ele deve demonstrar conhecimento profundo da legislação pertinente, garantindo que todos os aspectos legais sejam observados durante a cerimônia. Isso inclui a verificação de documentos e a confirmação da vontade dos noivos de se unirem em matrimônio, respeitando as normas estabelecidas pelo Código Civil e pela Lei de Registros Públicos. Em relação à postura e à responsabilidade do ministro celebrante, identificação e imparcialidade. Além do conhecimento legal, o celebrante deve se apresentar com a devida autoridade eclesiástica, sendo reconhecido por sua instituição religiosa. Sua imparcialidade é imperativa, pois a validade legal do ato depende de sua capacidade de administrar a cerimônia com neutralidade, focando na união dos noivos. O zelo documental é outra responsabilidade essencial, pois ele deve assegurar que todos os documentos sejam preenchidos corretamente e que a certidão de habilitação seja tratada com a devida integridade. Então, o ministro tem algumas responsabilidades. Integridade legal e requisitos civis para essa união deste casamento. Prazo da validade da habilitação. O celebrante ele tem 90 dias após o casamento para apresentar ao cartório aquele documento que o cartório enviou, tá? Com a certidão. Na verdade, o cartório vai mandar certidão de habilitação. Nós vamos preencher o termo de casamento religioso com efeito civil. Depois dele assinado pelos noivos, celebrante, testemunhas, os noivos devem encaminhar esse documento ao cartório para que o cartório veja tudo, reconheça a firma, tá? Ele tem que ser entregue ao cartório com firma reconhecida do celebrante e dos noivos, bem como das testemunhas. Isso é interessante que seja reconhecido para que tenha validade jurídica e tenha um peso maior nesse documento. Presença de testemunhas. A presença de testemunhas é uma exigência legal e deve ser cumprida para garantir a validade do ato. O celebrante deve assegurar a presença de, no mínimo, 2 testemunhas que sejam idôneas e que possam atestar a vontade dos noivos, conforme estipulado pela legislação. Eu, geralmente, numa certidão
ou aliás, num termo de casamento religioso que é feito civil, que é o que vai para o cartório, eu uso quatro testemunhas. Um casal do noivo, um casal da noiva que assinam. Você pode me perguntar, professor, quais os passos que eu devo dar até o casamento? Primeiro, orientar aos noivos que querem casar que eles precisam ir ao cartório da entrada no casamento. Para a entrada no casamento, eles vão precisar da certidão de nascimento, se forem solteiros. Essa certidão de casamento tem que ter sido tirada menos de 90 dias. Se ela tiver mais de 90 dias, não vai conseguir dar entrada no casamento. A certidão, tá, tem que ser nova. Ele precisa estar com a identidade com menos de 10 anos de tirada e esteja numa condição boa. Se a documentação estiver toda rasgada, o cartório não vai aceitar, vai pedir para tirar outro. A noiva, a mesma coisa. Os documentos têm que estar legal, tá? Para não ter dificuldade nenhuma. Vai precisar pagar uma taxa no cartório, isso varia de estado, eu não vou falar de valores aqui, porque de estado para estado tem diferença, mas existem as taxas pagas no cartório. O cartório vai cobrar a taxa do casamento civil e tem algumas taxas que acompanham também. E tem cartório que vai cobrar a taxa do casamento religioso, ou seja, vai tirar do cartório, vai celebrar numa igreja, vai celebrar numa área aberta, numa fazenda, num sítio, tá? Então o cartório geralmente eles vão cobrar o valor da taxa do casamento religioso que é feito civil. Isso varia também de cartório para cartório. Os noivos vão até o cartório, até aí não vai precisar do celebrante, só se ele quiser acompanhar para uma orientação, mas não vai precisar, ele vai orientar esse casal, que eles precisam estar com a documentação organizada. Então, certidão tem que ser menos de 90 dias se eles forem solteiros, cada um tem que tirar. Se mora distante, tem que ir até o cartório, pedir ao cartório para pedir a certidão no cartório onde ele foi registrado, e aí se for em outro estado, em outra cidade, o cartório mesmo, hoje, ele pede um outro cartório, pede uma outra cidade, aquele documento demora aproximadamente 15 dias para chegar no cartório, paga uma taxa ali, então o cartório já pede tudo, você não precisa ir buscar, nem mandar ninguém buscar. O próprio cartório faz isso. Que documento você apresenta para pedir a sua certidão? A sua identidade, geralmente, ela tem o número do livro, ela tem um número de folhas, tem tudo direitinho e tem o local onde você foi registrado. Então, pela cidade que você foi registrado, o cartório vai conseguir pedir uma certidão nova. Professor, e se eu já fui casado, ou se os noivos, um deles já foi casado, eles têm que pegar a certidão de casamento, tá, deles, averbada. Quando alguém faz um divórcio, vai vir uma averbação na certidão de casamento, tá? Ele vai estar divorciado, mas a certidão ainda é de casamento. Embaixo vem a averbação dizendo que aquela pessoa está divorciada. E com esse documento averbado, a pessoa vai poder dar entrada no novo casamento. Se os dois já foram casados e estão divorciados, o processo é o mesmo. Tanto a noiva deve pedir a certidão de casamento averbada, quanto o noivo deve pedir a certidão de casamento averbada. Se um for já tenha sido casado, o outro não, um pede a certidão de nascimento, outro pede a certidão de casamento averbada. Esse é o documento que precisa. Precisa também de um comprovante de residência para provar que eles residem naquela cidade que vão dar entrada no casamento. Pelo menos um dos noivos deve morar ali, tá? Se não mora, tem que ter um parente próximo que mora, o pai ou a mãe ou irmão, para um deles dizer que mora naquele endereço, tá? Às vezes isso é um absurdo, mas tem gente que quer casar em uma cidade, não tem endereço próprio, não tem comprovante de residência, mas tem um parente que mora ali, e aí ele pode pegar esse documento do parente e acostar
tá? Juntar nessa documentação para dar entrada no casamento. O cartório vai emitir um DAGE, tem cartório que recebe o mesmo cartório, mas tem cartório que emite um DAGE, você vai precisar pagar esse DAGE e esperar esse DAGE entrar no sistema para você validar o casamento. Demora mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos para poder você dar entrada. Então, estes são os casamentos. Na hora da entrada desses documentos do cartório, da entrada nesse documento do cartório, é preciso levar um casal de testemunhas, tá? Ou você pega lá na hora. Geralmente o correto é você pegar um casal, já levar, né? Ou orientar os noivos a levarem um casal para assinar lá na hora. E esse casal também tem que estar com a documentação em dias. Do casal só precisa comprovante de residência e identidade. Menos de 10 anos de tirada em perfeito estado. Tanto os noivos, quanto as testemunhas, quanto o celebrante vai precisar abrir firma naquele cartório para depois da cerimônia aquela documentação ser reconhecida firma. Tá, isso aí é o que os noivos vão precisar. Até agora nada do celebrante. Ele só foi acompanhando para orientar e ele vai, se não tem firma aberta naquele cartório, ele vai abrir firma naquele cartório ali para reconhecer aquela documentação. Hoje, como já existe assinatura digital, se o celebrante tiver assinatura digital, ele não precisa abrir firma no cartório, ele vai fazer toda a documentação e vai assinar com a assinatura digital. Quando ele imprimir os termos ele já vai imprimir com a assinatura digital dele, com a data daquele dia da celebração do casamento, para levar depois da celebração para o cartório. Precisa o celebrante levar no cartório? Não. Os próprios noivos têm como levar e eles mesmos já retiram a certidão de casamento. Tem cartório que entrega na hora, tem cartório que pede 2 dias, 3 dias para poder eles retirarem a documentação. Após os noivos da entrada nessa documentação no cartório, o cartório vai pedir 15 dias mais ou menos para liberar um documento para o celebrante chamado de certidão de habilitação. Enquanto isso, o cartório, depois que deu entrada, pagou as taxas, a testemunha assinou, os noivos assinaram, o cartório vai dizer assim: olha, vocês vão vir buscar a certidão de habilitação daqui a 15 dias, vai dizer a data que vai pegar, porque o noivo eles vão perguntar ao noivo qual é a data da celebração do casamento, o noivo vai dizer e ele vai dizer para ir pegar a habilitação. Só quem pode pegar essa habilitação é um dos noivos, ou se o cartório tiver amizade com o celebrante, o cartório geralmente entrega o celebrante também, para que o celebrante possa fazer as peças que é preciso levar para o cartório depois. De cartório para cartório, muda-se termos, tá? Tem cartório que já entrega um modelo de termo para levar para a igreja. Mesmo assim, eu ainda faço o termo religioso que é feito civil da nossa instituição. Eu mantenho eles ali e depois transcrevo para um livro de casamento religioso que é feito civil da igreja para ficar registrado no livro da igreja. É interessante que no dia da cerimônia tenha um livro, tá? E todo esse documento seja transcrito para esse livro, para que você guarde esse livro na igreja, para se de repente os noivos precisam para alguma coisa, tá lá o registro direitinho desses documentos lá. Depois de registrado, aliás, depois de dada a entrada, o cartório vai pegar essa documentação e vai colocar no mural. E daí vai correr o edital de proclames. Esse documento fica na parede lá para que, se alguém quiser impedir esse casamento, vai lá no cartório e vai dizer assim: ó, eu não concordo com esse casamento porque esse rapaz aqui é casado em um outro estado, não foi divorciado e tal, ou em outro país e não está divorciado. E aí, se alguém fizer qualquer denúncia, não vai sair a certidão de habilitação. Por isso ele fica no mural do cartório 15 dias. Se você for lá, você vai ver que tem um mural no cartório e lá vai estar o edital de proclames lá.
Se os noivos forem de menor, como é que faz? Se tiver 16 anos, os pais devem ir com os noivos ao cartório, com a testemunha, assinar um documento dizendo que autoriza o casamento. Os pais do noivo, os pais da noiva. Agora vai para o Ministério Público, para que o Ministério Público faça uma avaliação se libera o casamento ou não, porque depois de casado, esses de menor, assim que o casamento é celebrado, eles passam a ser de maior, juridicamente, podendo fazer algumas coisas, tá? Como alguém que já completou 18 anos, com algumas restrições, que não é o caso aqui agora, porque isso não é mérito para a gente agora. Mas pode uma moça com 16 anos e um moço com 16 anos casar, desde que o pai autorize o casamento. Os pais, né? O pai e a mãe do noivo, o pai e a mãe da noiva. Ah, mas não tem mais pai, só tem mãe. Então, prova que não tem o pai, que a mãe sozinha assina. Ah, não é registrado pelo pai, só pela mãe. A mãe sozinha assina. Não tem nenhum problema se provar. Ah, o pai morreu, ou a mãe morreu, só assina o pai. Então, o pastor, ou o ministro, ou o juiz de paz que vai celebrar, deve-se fazer uma entrevista com os nubentes antes da entrada no casamento para conhecer todos esses pontos para poder fazer a celebração do casamento. Não tendo ninguém que se manifeste contra o casamento, o juiz vai entregar, aliás, o cartório vai entregar a certidão de habilitação. Com essa certidão de habilitação, está garantido que agora nós, juiz de paz, podemos fazer as peças para a celebração do casamento religioso com efeito civil. Aí nós vamos agora para o prazo, né, da validade dessa habilitação. Depois que eu retiro ela do cartório, eu tenho 90 dias para celebrar o casamento e entregar o termo de casamento religioso com efeito civil lá no cartório. Se eu não entrego isso dentro do prazo, o casamento não tem validade. Então, o celebrante tem esse tempo aí de quando a certidão de habilitação foi datada até ela ser entregue no cartório. Eu posso retirar ela hoje, por exemplo, quinta-feira, e posso celebrar o casamento na sexta e posso entregar já o termo reconhecido, aliás, assinado, na segunda-feira, para já os noivos pedir a certidão de casamento. Então, o prazo é até 90 dias, mas eu posso receber hoje, casar os noivos no sábado e entregar já a documentação no domingo e ele já retirar a certidão de casamento. Então, a presença das testemunhas é importante no casamento. Atentar-se para os dados. Para assinar o termo, você precisa da profissão, tanto do homem quanto da mulher que vai ser testemunha. Você vai precisar da nacionalidade, você vai precisar fazer toda a qualificação da testemunha no termo de casamento. Aqui no curso, vocês vão ver esses documentos que tem uma parte lá só de PDF do que vocês vão precisar preencher, como é esse documento, a certidão de habilitação. Nós vamos mostrar tudo lá no finalzinho do curso, até vocês fazerem a prova de vocês, tá? Vai estar tudo lá direitinho. Então, o conhecimento e os requisitos civis desse casamento, nós precisamos conhecer ponto a ponto, passo a passo, para não fazer nada e o casamento ser anulado depois e os noivos terem dificuldade. Então, aqui está o prazo da validade, que o celebrante é responsável por assegurar que o casamento ocorrerá dentro do prazo de 90 dias, a contar da emissão da certidão de habilitação, como eu já havia dito, evitando assim a nulidade do ato. Essa vigência é crucial para a legalidade do casamento, pois o não cumprimento do prazo resulta na perca ou na perda da validade do processo. Então, atente-se para a data. Sendo que você pode pegar hoje, que é quinta-feira, ou hoje, que é segunda-feira, o casamento ser sábado, e na segunda-feira já dá entrada, não tem problema nenhum. Peguei a certidão hoje, o casamento será daqui a 30 dias, não tem problema nenhum. Eu estou dando prazo de 90 dias para entregar
essa certidão, aliás, esse termo de casamento religioso que é feito civil. Presença de testemunhas. A presença de testemunha é uma exigência legal, nós já vimos isso aqui, tem que ser pessoas idôneas, que dê testemunho de que aquela união, ela é uma união tanto de um quanto o outro eles querem, não é nada forçado. Então, as testemunhas ali é para dar legalidade àquele casamento, olhando para a legislação em vigor, tá? Próximo passo é o conhecimento dos requisitos civis. O conhecimento dos requisitos civis, como a verificação de impedimentos e a escolha do regime de bens, é fundamental para que o celebrante possa conduzir o ato legalmente. A falta de atenção a esse requisito pode comprometer a validade do casamento, tornando a familiarização com a legislação essencial. Então, a atenção no processo do casamento, isso é crucial, tá? O reconhecimento dos requisitos, por exemplo, qual é o regime parcial de bens, divisão de bens, atentar para a idade dos noivos, como eu já disse, se tem alguma coisa que é impedimento, por exemplo, o rapaz quer casar com a moça, mas alguém deles tem impedimento jurídico, então alguém tem que assinar para validar esse casamento, e aí tem que se atentar para tudo isso para que tenha validade jurídica e esse casamento seja legal. Identificação e autoridade eclesiástica. A identificação correta e a autoridade eclesiástica do celebrante são fundamentais para a validação do casamento religioso com efeito civil. Essa legitimidade assegura que o ato celebrado não apenas atende às normas religiosas, mas também é reconhecido pelo Estado, garantindo assim a plena realização dos direitos civis dos noivos. Então, a autoridade eclesiástica é muito importante. Isso aqui tem a ver com sua documentação, que é o que nós vamos lhe entregar, sua carteirinha de juiz de paz, sua ata, seu certificado, se você for pastor, tá? Sua credencial de ministro do Evangelho. Cartórios que vão pedir, se for celebrado numa igreja, tem cartório que vai pedir a cópia do Estatuto da Igreja, a cópia da ata e a cópia do CNPJ para ter validade jurídica essa celebração desse casamento. Então, celebrou o casamento, você vai juntar todos os documentos. Você vai juntar o termo de casamento religioso com efeito civil que foi assinado no dia da celebração do casamento pelos noivos, pela testemunha, pelo celebrante, pelo secretário ou a secretária da igreja, que vai assinar, os pais do noivo, que vai assinar, os pais da noiva, que vai assinar também, é muito importante isso, está nesse termo de casamento, e também juntar os seus documentos. Vai juntar sua credencial de ministro, vai juntar sua credencial de juiz de paz, seu certificado de juiz de paz, sua nomeação de juiz de paz. E se a cidade que você for celebrar o casamento, você nunca tenha celebrado um casamento naquele cartório pela igreja que foi feito o casamento, você vai precisar juntar a documentação da igreja. CNPJ, ata e estatuto. Uma vez juntada a documentação desta igreja naquele cartório, não vai precisar mais. Toda vez que você for celebrar um casamento, você só vai precisar juntar sua documentação, sua credencial de ministro, sua credencial de juiz de paz, seus documentos que diz que você é juiz de paz com o termo de casamento, vai entregar. Então, uma vez juntado o estatuto, ata e CNPJ, não vai precisar toda vez que for celebrar fazer isso, porque o cartório já vai automaticamente reconhecer. Então, a validade legal do ministro, isso é importante. Ato declaratório e rito civil. Indagação da livre vontade de quem vai casar. É de livre, espontânea vontade você se unir a fulano? Tá? Então, perguntar na hora da abertura da cerimônia se tem alguém contra
ou se tem alguém a favor daquele casamento para que você dê continuidade. Declaração oficial do casamento, que é o que a autoridade religiosa vai fazer na hora do casamento. Geralmente você vai terminar o casamento e dizer assim: eu os declaro casado em nome da lei. Nunca você vai dizer: eu declaro casado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não faça isso, porque se tiver alguém assistindo a cerimônia de um cartório, vai anular o casamento. Você tem que dizer que você está casando em nome da lei, porque você tirou a documentação do cartório, veio para a igreja ou para o local da celebração e você está ocupando o lugar de um juiz. Não esqueçam isso. Você celebra o casamento e diz: eu declaro casado em nome da lei, tá? Na oração de despedida, da saída dos noivos, é que você vai dar a bênção apostólica, a bênção sacerdotal, o que você quiser, mas você tem que dizer: eu declaro casado em nome da lei. Como ministro do evangelho, tá? E juiz de paz, eu declaro casados em nome da lei. Pronto, tá casado. Intenção de autoridade, tá? Então, todo o processo será feito, intercessão de autoridade. Todo casamento será feito, você vai orar, você vai clamar, você vai pedir pela família, você vai abençoar o casal, tá? Você vai ter que dizer qual é o regime daquele casamento para que todos estejam ali, tá? Veja, você vai ter que ler a certidão de habilitação que veio do cartório, quando você for fazer o processo do ato jurídico. Nós vamos para uma aula na frente só de celebração, eu vou ensinar, tá? O que dizer, como fazer. Você vai ter uma aula só de roteiro do casamento, como é a entrada, quem entra primeiro, o lado que entra, todo esse espaço a gente vai orientar vocês aqui. Vai falar do registro legal do casamento, foi dada entrada, correu o edital de proclame, citar a lei, tá? Vai dizer que você está ali baseado em uma lei, e aí você vai ter que dizer a lei, mas isso eu vou ensinar você quando estiver lá na hora da cerimônia. O rito com significado, você vai ter que dizer também isso, qual é o rito do casamento, tá? O casamento é uma instituição divina, você vai precisar dizer isso, o valor que se tem desse casamento, ler os textos bíblicos ideais, que eu também vou falar na frente um pouco. Imparcialidade e validade legal. Então, nós vamos tratar dessa parte aqui agora, né? A imparcialidade do juiz de paz eclesiástico é um pilar fundamental que assegura a legitimidade do casamento religioso com efeito civil, garantindo que todos os requisitos legais sejam estritamente observados durante a cerimônia. Então, não se mostre ser parcial com alguma coisa, que você está facilitando alguma coisa, você precisa fazer tudo como se de fato você não conhecesse os noivos. Eu falo isso do ponto jurídico, do ponto religioso não. Quando eu digo isso, eu digo para você não ficar tentando burlar a lei e alguma coisa para tentar ajudar, tá? Você precisa fazer a coisa como se um juiz no cartório estivesse fazendo. Foco na união. A celebração deve priorizar a união dos noivos, promovendo um ambiente de respeito e amor entre um e outro. Então, não pode haver desrespeito no ato cerimonial. Rigor técnico da documentação. A execução dos procedimentos documentais requer atenção aos detalhes e conformidade com as exigências legais. Imparcialidade do celebrante. O celebrante deve atuar como um mediador neutro, assegurando que todos os aspectos legais sejam cumpridos sem preconceitos. Validade legal. Validade legal. A imparcialidade e a técnica na execução do rito são essenciais para garantir que o ato tenha efeitos legais reconhecidos pelo Estado. Então, atente-se para não sair nada errado. Responsabilidade civil do juiz de paz. O cumprimento religioso das normas legais protege os direitos dos noivos e a integridade do ato celebrado. Então, cuidado com a documentação para não sair nada rasurado e não perder a validade jurídica.
zelo documental, responsabilidade civil do celebrante. A correta gestão documental é essencial para garantir a validade do casamento religioso com efeito civil. Terminou o casamento, junte tudo, confira tudo, veja se está tudo assinado no lugar ideal, se ninguém assinou no lugar errado. Então, na hora da assinatura, tem que ter alguém atento para que as pessoas assinem justamente em cima do nome, no lugar certo, para que tudo esteja 100%, tá? Certinho, senão o cartório pode devolver, e se o cartório devolver, você tem algumas complicações, tá? Aqui tem uns nomezinhos pequenos, mas primeiro, a responsabilidade única, apenas o celebrante é responsável pela correta elaboração e entrega dos documentos necessários para o registro do casamento. Não é papel dos noivos, é papel do celebrante. Tá? A integridade do documento, o celebrante deve garantir que a certidão de habilitação esteja intacta, sem rasura, e toda documentação enviada para o cartório deve estar também intacta, sem rasura, sem mancha. Se passar uma borracha em cima, o cartório não recebe. Se passar um corretivo em cima, o cartório não recebe. O cartório vai entender que alguém tentou fazer alguma coisa para burlar ali. Então, tomar cuidado com isso. O prazo, que é de 90 dias, as assinaturas necessárias no termo de casamento religioso com a efeito civil, deve-se observar tudo isso para não sair também errado. E toda documentação deve ter 0% de erro, senão ela é devolvida. Certidão de habilitação de casamento. A certidão de habilitação é um requisito fundamental que valida a cerimônia religiosa com efeito civil ou com ato de efeito civil. Este documento é essencial, pois garante que os noivos estão aptos a se casarem segundo as normas legais, evitando futuros questionamentos sobre a validade da união. Por isso, deve-se ter a certidão de habilitação. E você que vai celebrar esse casamento deve ter toda a clareza, tá? No ato da celebração deste casamento. Então, a minha orientação a você que vai celebrar o casamento você precisa ter toda essa documentação legalizada direitinho, para que daí as pessoas, de fato, valide esse casamento seu, e quem está assistindo a cerimônia tem essa cerimônia como uma cerimônia hiper organizada. Na minha próxima aula eu vou falar sobre o processo da cerimônia, a organização da entrada, padrinho, esquilado, sobre o celebrante, os textos que você vai ler, o significado desse casamento, também olhando para o lado religioso, o que o casamento significa, as cores da veste da noiva, o noivo, qual a representatividade disso olhando para a igreja. Então, me aguarda na próxima aula. E eu estarei aqui também aguardando vocês para essa aula abençoada de Juiz de Paz. Um abraço, Deus abençoe.